centro de Florianópolis. Vídeo registra momento em que casal é baleado ao sair de shopping. Balanço da Polícia Rodoviária Federal. Primeiro semestre do ano termina com 230 mortes nas rodovias federais catarinenses, quarto maior número do país. O tarifaço de Donald Trump contra o Brasil. Entidades do setor produtivo catarinense entendem que a medida é mais política do que econômica. A gripe aviária. Cidasc confirma caso da doença em ave de subsistência em Meleiro, no sul do estado. O empreendedorismo em Florianópolis. A ação ofereceu consultorias, orientações, capacitações e até vagas de emprego. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa com a transferência de presos do sistema semiaberto da Penitenciária Industrial de Joinville, no norte do estado, determinada pela Justiça. O motivo é a superlotação da unidade. A medida segue um entendimento do Supremo Tribunal Federal que proíbe manter presos em regime mais severo quando não há estrutura adequada. A liberação dos 89 presos que cumpriam penas em regime semiaberto na Penitenciária Industrial de Joinville ocorre após decisão judicial que alega superlotação na unidade prisional. 22 presos que têm, em média, 9 meses restantes para o cumprimento das penas passam para o regime aberto. Já os outros 51, que têm, em média, de 2 anos restantes, passam a cumprir as penas em prisão domiciliar, monitorada por tornozeleira eletrônica. Essa prática já ocorre desde 2019 e sempre por decisão do Poder Judiciário. A Secretaria Estadual da Justiça e Reintegração Social reforça que segue os critérios legais e cumpre integralmente as determinações judiciais pautadas no que determina a Lei de Execução Penal. Uma determinação do Supremo Tribunal Federal impede a manutenção de presos em regime mais severo por falta de estrutura adequada. A medida prevê garantir os direitos fundamentais dos presos e eficácia da execução penal. Um casal foi baleado na saída de um shopping no centro de Florianópolis. A polícia ainda procura pelos atiradores. O incidente ocorreu por volta das 10 horas da noite, quando o casal deixava o shopping pela rua Altamiro Guimarães. Um vídeo que circula nas redes sociais flagrou o momento exato do ataque. Nas imagens, é possível ver 3 pessoas na calçada quando 2 criminosos se aproximam em uma motocicleta e efetuam os tiros. A mulher foi atingida com um tiro na coxa. Já o homem levou tiros no tórax e no abdômen. A terceira pessoa, que estava junto com o casal, conseguiu correr e não foi atingida. O casal foi levado para o hospital. A Delegacia de Homicídios da capital investiga a motivação da tentativa de duplo homicídio e a relação dos criminosos com as vítimas. A Receita Federal apreendeu uma carga de cocaína no porto de Itapoá, no norte do estado. A apreensão ocorreu nesta quinta-feira, quando os fiscais da Receita Federal decidiram investigar um contêiner que estava vazio após ter retornado dos Estados Unidos. A inspeção ocorreu com o apoio de um cão farejador. A droga estava escondida na máquina evaporadora do contêiner. Como os Estados Unidos não são produtores de cocaína, a suspeita é de que a droga tenha sido embarcada em algum país da América do Sul e não retirada pelos traficantes. O entorpecente foi levado para a Polícia Federal. Desde o início do ano, a Receita Federal já apreendeu meia tonelada de cocaína no porto de Itapoá. Outra apreensão da Receita Federal envolveu vinho argentino em Joinville. Os fiscais apreenderam mais de R$300 mil em mercadorias. A apreensão ocorreu na manhã desta quinta-feira em uma operação conjunta com a Polícia Militar. Um motorhome que vinha da Argentina em direção ao litoral catarinense foi abordado. Dentro estavam garrafas de vinho dentro da cota permitida. No entanto, um fundo falso no compartimento de transporte de motocicletas revelou 2.000 garrafas de vinho, o que configura crime de descaminho. 2 homens e uma mulher que disseram ser pilotos de motocross foram levados para a Polícia Federal de Joinville. A mercadoria e o veículo foram levados para a Receita Federal. E policiais civis catarinenses deflagraram hoje uma operação contra um grupo especializado em furtos em mansões de luxo em Santa Catarina.
Os agentes de Criciúma e de Palhoça cumpriram mandados de busca e apreensão em 5 imóveis, parte deles pertencente a possíveis receptadores dos produtos furtados. As ordens foram cumpridas em Palhoça e em São José, na Grande Florianópolis, cidades onde moram os suspeitos de integrarem o grupo criminoso. Os furtos eram cometidos em condomínios fechados de alto padrão no sul do estado. Um dos alvos, segundo a polícia, cometia os crimes durante as saídas temporárias da prisão. De acordo com as investigações, o grupo furtou mais de R$1.300.000 em dólares, reais e euros, além de joias, eletrônicos e armas de fogo. Pelo menos 3 residências foram alvo dos bandidos. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço dos acidentes nas BRs do estado no primeiro semestre deste ano. E os números catarinenses são bastante preocupantes. Vamos ver aqui no telão as informações. Entre 1º de janeiro e 30 de junho deste ano, Santa Catarina registrou 3.900 acidentes nas rodovias federais. 4.482 pessoas ficaram feridas e 230 perderam a vida. A média é de 21 acidentes por dia nas rodovias federais catarinenses. Os trechos mais perigosos das BRs do estado estão na BR-470, no Vale do Itajaí, BR-101, na área aqui de São José, na Grande Florianópolis, e na BR-282, entre Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz. E quando se olha para os números em comparação com outros estados, Santa Catarina foi o segundo do país em número de acidentes, atrás apenas de Minas Gerais, que registrou 4.443 ocorrências. Só que Minas Gerais tem uma malha rodoviária federal muito maior do que Santa Catarina. Depois ainda vem o Paraná, Rio de Janeiro e o estado do Rio Grande do Sul. Agora os números de feridos, de novo, o estado teve o segundo maior total, atrás apenas de Minas Gerais, 5.533, e à frente do Paraná, Rio de Janeiro e também do Rio Grande do Sul. E para fechar os dados sobre as mortes, aqui Santa Catarina teve o 4º maior número de vítimas fatais em rodovias federais entre janeiro e junho, 230, à frente do Rio de Janeiro e atrás da Bahia, 282, Paraná, 302 e Minas Gerais, 389 vítimas fatais. Além da imprudência e da imperícia, a Polícia Rodoviária Federal elenca outros motivos para os altos números. A falta de infraestrutura, de investimentos, o relevo do estado que é propício para acidentes, a pouca quantidade de estradas duplicadas, tudo isso ajuda a explicar esses números. Olha só, um caminhão foi atingido por um trem na manhã desta quinta-feira em Jaraguá do Sul, no norte do estado. Por sorte, ninguém ficou ferido. A colisão ocorreu por volta das 6h30 da manhã na rua Fritz Bartel e provocou a interdição da via. De acordo com a concessionária Rumo, o motorista teria tentado fazer a travessia quando o trem já se aproximava, sem respeitar a sinalização no local. O maquinista acionou a buzina e os freios de emergência, mas não foi possível evitar a batida na traseira do veículo. Com o impacto, o baú do caminhão se abriu e a carga de produtos alimentícios ficou espalhada pela pista. Uma palmeira às margens da rua também foi derrubada. Ninguém ficou ferido. Equipes técnicas da Rumo e órgãos de trânsito trabalham no local para liberar a circulação. A empresa reforça que a preferência é sempre do trem e lembra que atravessar a ferrovia sem parar é considerada infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro. A seguir no Band Cidade, o comentário de Cláudio Prisco Paraíso e veja também, repercute em Santa Catarina a decisão do presidente norte-americano Donald Trump de taxar em 50% os produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos. Assunto para depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com o Band Cidade e com o fato político que sacudiu o setor produtivo brasileiro nessa quarta-feira. A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de taxar em 50% os produtos exportados pelo Brasil para o país norte-americano. Para entidades catarinenses, a medida tem um viés claramente político. No documento, o presidente norte-americano Donald Trump aponta que as tarifas são necessárias para corrigir o déficit comercial entre os dois países. Trump também alegou razões políticas, com o que chamou de caças bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e decisões do STF sobre plataformas de mídia digital dos Estados Unidos, como outros motivos para o tarifaço.
A questão é política, né? E eu julgo que o posicionamento diplomático do Brasil mais alinhado a produtos que não estão alinhados, a países que não estão alinhados com os Estados Unidos, é uma causa importante nessa questão do tarifaço. Nós, certamente, na questão de produtos de madeira, motores elétricos, na própria fundição, teremos assim um impacto bastante negativo. Em nota, o Sindicato da Indústria da Construção e do Mobiliário de São Bento do Sul informou que o mercado norte-americano é o principal comprador de móveis fabricados no polo moveleiro, sendo responsável por mais de 58% do volume, e que a aplicação da tarifa comprometeria seriamente a competitividade dos produtos, gerando efeitos graves sobre o nível de emprego, investimentos e sustentabilidade das empresas do setor. A medida foi considerada injustificada, desproporcional e prejudicial ao comércio bilateral. A Federação do Comércio do Estado afirmou em nota que a medida representa uma séria ameaça à pauta exportadora de Santa Catarina e compromete diretamente a competitividade dos produtos. Para este economista, o tarifaço pode até gerar demissões. As empresas vão vender menos. E vendendo menos, os custos continuam. E isso pode ser um sério problema, inclusive para a questão pessoal, de manter o quadro efetivo. Além disso, o economista entende que a decisão pode ser influenciada pela liderança da China como o maior parceiro comercial do Brasil. O presidente americano, a gente já viu que ele tem umas decisões e depois ele revê essas decisões, né? Ele faz um jogo e, de repente, até 1º de agosto, pode ser que ele reveja essa questão, né, do comércio com o Brasil, das tarifas que ele está impondo agora. O que, no fundo, eu acho que ele está interessado é fazer com que a hegemonia norte-americana, a hegemonia dos Estados Unidos, continue e não seja ultrapassado pela China. Ele está preocupado com isso muito mais do que com eleições presidenciais no Brasil. A partir de agora, o presidente da Fiesc avalia que é necessário muita diplomacia para tentar reverter essa decisão. Acho que o governo brasileiro tem que diplomaticamente achar um caminho de aproximação com os Estados Unidos. É fundamental essa questão. E nós vamos sugerir às empresas catarinenses que têm contato com seus clientes, que tenham contato com seus clientes, no sentido de fortalecer aí essa relação e buscar alternativa no sentido de uma redução dessa tarifa para empresas que têm tradicionalmente comércio com os Estados Unidos. Agora é momento para o comentário político de hoje de Cláudio Prisco Paraíso. Olá, Prisco, boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Rombo fiscal. Uma realidade brasileira impulsionada pela gastança desenfreada do governo Lula. Mas o judiciário também quer pegar uma carona. Na terça-feira à noite, já madrugada de quarta, em Brasília, a Câmara se manifestou, se posicionou pela criação de 200 cargos para o Supremo Tribunal Federal, em plena realidade econômico-financeira que acomete o país e que aniquila o poder aquisitivo do brasileiro. Santa Catarina, a bancada, sempre firme. Os 2 tradicionais deputados do PT votando com o governo, votando com o Supremo, afinal é o consórcio. Mas teve um deputado que merece crédito pela sua atuação reta, que acabou se equivocando na hora da votação. E isso precisa ficar devidamente esclarecido. Confira! Quem já me conhece sabe, quem não conhece eu peço nesse momento que pesquise todo o meu histórico como deputado federal por Santa Catarina. Nesses mais de 7 anos de mandato, eu sempre busquei, uma das minhas principais bandeiras foi a diminuição da máquina pública. Eu já cheguei aqui em Brasília, por exemplo, renunciando à própria aposentadoria especial. Eu votei contra o aumento de número de deputados federais e todos os projetos que vão nessa direção. Ontem, infelizmente, foi um equívoco inédito. Pela primeira vez, eu apertei o botão errado no aplicativo, tentei resolver isso ao longo da madrugada, mas somente pela manhã que eu consegui fazer uma declaração de voto que vai, claro, com a coerência de todos os meus anos de mandato, mantendo o meu posicionamento contrário ao aumento de número de cargos no STF. Diante da exploração da parte de aproveitadoras, querendo criar uma situação que venha prejudicar Daniel Freitas no contexto partidário e regional,
esse posicionamento tornou-se imperativo e recebeu outros apoios. Vamos lá. Aqui, Sóstenes Cavalcante, o líder, atuante líder do PL na Câmara dos Deputados, que também se manifestou em favor de Daniel, próximo telão. Nicolas Ferreira e Carol Detone. Aliás, Nicolas também teve uma situação parecida de um voto na madrugada que acabou apertando de forma equivocada. Isso tudo precisa ser colocado para que os nossos representantes possam ser efetivamente legitimados pelas suas condutas e pelas suas respectivas trajetórias. Vamos lá. Esses são os dois do PT, claro, que sempre votam a favor da gastança. Ana Paula Lima e Pedro Kizai. Próximo telão. E aqui está, a esquerda critica gastos do governo, mas apoia a criação de cargos no STF. PT, PSOL, são conhecidos. O gasto anual será de quase 8 milhões no Supremo. São 160 cargos comissionados e 40 efetivados. Próximo telão. E os penduricalhos de juízes custam mais de 5 programas sociais. Vejam só, em 2025. São quase 19 mil magistrados brasileiros. Isso vai custar, em 2025, quase 7 bilhões de reais, entre férias, folgas adicionais e fora do imposto de renda. Ou seja, não tem retenção. Em 2024, o ano inteiro, o gasto foi de 10,5 bilhões. Se em apenas um semestre são quase 7 bilhões, já se imagina que a farra vai chegar a 15 bilhões. Ou seja, é o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula aliados, gastando e sangrando o país. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. A gripe aviária. Um caso da doença foi registrado em Meleiro, no extremo sul do estado, em uma propriedade com criação de aves para subsistência. De acordo com a SIDASC, amostras foram analisadas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo, referência internacional para o diagnóstico da influenza aviária de alta patogenicidade. Equipes da companhia e da Secretaria Estadual de Agricultura estão em Meleiro para ações sanitárias de contenção. A secretaria informou que a detecção em aves silvestres ou de fundo de quintal não compromete o status sanitário da produção comercial catarinense. E a seguir, as informações do esporte no Band Cidade. Em má fase na Série C do Campeonato Brasileiro, Brusque anuncia a demissão de Felipe Gouveia e já anuncia o novo técnico. Os detalhes no próximo bloco. Continuem com a gente. Promotores de justiça do Estado têm atuado de forma integrada na busca por soluções mais humanas e efetivas para a população em situação de rua. Um grupo de trabalho reúne 12 promotores para troca de experiências, análise de boas práticas e proposição de recomendações para atuação em todo o Estado. A ideia é de que as soluções possam servir a todo o Estado e não apenas ao litoral, onde o problema é mais evidente. O grupo de promotores identificou a realidade bastante heterogênea das pessoas em situação de rua. Existem várias modalidades, várias situações bastante diferentes nessa população que exigem cada uma atenção especializada. A partir do diagnóstico realizado, foram identificadas fragilidades em alguns municípios, na maioria deles, aliás. E essas fragilidades o Ministério Público pretende auxiliar os municípios, quer seja orientando, quer seja recomendando algumas medidas, inclusive, se for o caso, cobrando judicialmente. Um levantamento analisou 13 cidades que concentram a maior parte das pessoas em situação de rua. Juntas, essas cidades somam mais de 11 mil pessoas nessa condição. A maior parte, 3.678, está em Florianópolis. As outras duas cidades com grande número de moradores de rua são Joinville, com 963, e Itajaí, com 783.
Segundo o estudo, desemprego, problemas familiares e perda de moradia são os principais motivos que levam as pessoas à situação de rua. A má fase do Brusque na Série C do Campeonato Brasileiro custou o cargo do técnico português Felipe Gouveia. O treinador foi demitido nesta quarta-feira. Felipe Gouveia chegou ao Brusque no dia 6 de janeiro deste ano. O técnico comandou o time em 26 jogos, com 10 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. A demissão ocorre em um momento ruim da equipe, que não vence há 4 jogos, com 3 derrotas e 1 empate. A última vitória ocorreu no dia 26 de maio. O time é o 11º colocado, com 15 pontos. Para o lugar de Felipe Gouveia, a diretoria do Brusque anunciou a chegada de Bernardo Franco, de 39 anos de idade. O novo treinador estava sem clube após sair do Cuiabá neste ano. A estreia de Bernardo Franco no Brusque vai ser na próxima segunda-feira contra o Maringá, fora de casa. 16 imagens ao vivo da capital de todos os catarinenses, Florianópolis, para você. 16 graus e a temperatura está na sua tela. Em destaque as pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente, com tráfego tranquilo, pelo menos nas ligações. Tanto Ponte Pedro Ivo Campos para quem sai, quanto Ponte Colombo Salles para quem entra na ilha de Santa Catarina. E a Prefeitura de Florianópolis promoveu a primeira edição de uma iniciativa que leva empreendedorismo para as comunidades da cidade. É o projeto Empreende Mais Floripa Comunidades. Confira agora com a repórter Thaisa Kisiel. A Suiane está de olho numa nova oportunidade de emprego. Hoje, ela teve ajuda para cadastrar o currículo online e agora aumentou a expectativa para logo ser chamada em um novo trabalho. Eu pretendo que eu e a minha irmã e as outras pessoas consigam a vaga. Eu achei isso aqui também do Copa Lorde muito legal, que nunca teve isso aqui pra gente. Isso aqui é uma oportunidade, né? Só na expectativa esperando. Além das vagas de emprego, a iniciativa ofereceu consultorias aos microempreendedores individuais para abrir ou formalizar o negócio. A ação inédita foi realizada na Embaixada Copa Lorde e reuniu diversos parceiros. A proposta é transformar as comunidades em polos de desenvolvimento, valorizando a força e o talento de quem empreende onde mora. O Empreende Mais Floripa Comunidades é uma iniciativa para levar os serviços da Casa do Empreendedor e de todos os seus parceiros para as comunidades de Florianópolis. A gente quer que pessoas que não nos acessam hoje lá no Itacorubi tenham acesso a todo o serviço para poder alavancar suas empresas. Então a Casa do Empreendedor trabalha com todo o atendimento para o empreendedor e também trabalhamos com consultorias, temos parceiros com créditos, como eu falei antes. Então a gente tem toda essa ideia de melhorar o ambiente de negócios dentro de Florianópolis para que essas empresas consigam se fortalecer e escalar, tendo, quem sabe, até sair do MEI e se tornar uma microempresa. Os participantes ainda puderam acessar programas sociais e cursos profissionalizantes. É oportunidade batendo a porta para transformar vidas. E a intenção é levar para outras comunidades, para locais como aqui na Embaixada Copa Lorde, que tem um espaço físico onde as pessoas se conectam com ele dentro da comunidade, para que as pessoas tenham acesso aos nossos serviços. E é isso, esse foi o Band Cidade desta quinta-feira. Para rever o nosso conteúdo é muito fácil, escaneie o QR Code que está na sua tela com o seu smartphone e confira tudo no nosso portal TVBV Online. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.